Porque Deus faz sempre o melhor. E Jesus, ele não fez o melhor simplesmente naquele momento que ele queria. Oh, você está entendendo? Oh, como era a natureza dele. Amém? A excelência é a natureza de Deus. Nós precisamos também entender isso. E é sobre isso que eu quero falar. O tema dessa ministração hoje é desenvolvendo a excelência. Amém? Desenvolvendo a mentalidade de excelência. Desenvolvendo, porque não é algo que se conquista de uma vez por todas. Mas que a excelência precisa ser desenvolvida, ela vai sempre ser desenvolvida, e nós nunca vamos alcançar o nível máximo de excelência em todas as coisas, a não ser no céu. Mas nós temos uma caminhada para desenvolver a nossa mentalidade para a excelência, porque, irmãos, eu confesso uma coisa para você, uma das maiores lutas que eu tenho, e eu acredito que algumas pessoas têm, é a luta para ser excelente. É essa condição de se achar em um nível mais baixo do que sabe que deveria estar. Aleluia. Amém. De ver que poderia estar fazendo coisas melhores, provando coisas melhores, produzindo coisas melhores e não produz. E isso acontece porque nesse mundo existe um princípio de morte operando, e um princípio de miséria e um espírito de destruição que é contrário à excelência. Que se revoltou contra a excelência e que perdeu toda a glória, porque o diabo, que é o príncipe deste mundo, ele era glorioso, excelente em tudo, mas ele perdeu tudo, foi lançado por terra. Perdeu toda a sua glória e toda a sua excelência. E hoje ele trabalha para tirar a excelência do homem. E para diminuir a excelência de Deus manifesta. Porque, irmãos, nós fomos chamados para andar em excelência. Amém? Eu fui chamado para andar em excelência. Você foi chamado para andar em excelência. Amém? Vamos ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se puder colocar, hoje tem alguém aí? Olha só. O que está
Somos o povo de Deus, chamados à excelência. Chamados para a excelência. Chamados para essa, é uma música altamente espiritual. Porque nós fomos chamados para a excelência. Diga, eu fui chamado para a excelência. Amém. Eu fui chamado para a excelência. Eu sei disso. Eu recebi excelência de Deus. Na verdade, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, queria que colocasse aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, visto como pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e nós gostamos dessa parte, amém? Sim ou não? Gostamos, é boa. Mas tem a parte B, que diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e excelência. Virtude é a palavra aretes. Você que você pode estar confuso, porque alguém já disse, pastor, mas virtude é poder, é dunamis. Se você sabe o grego, você vai olhar a que se refere. Se não, você pode vacilar e falar uma coisa que não é. Nessa passagem, é areté. Amém? Nessa passagem não é dunamis, é areté. Então, mas ambas, elas se cruzam em significado. Você sabe que tem palavras que vão se cruzar lá na frente em significado. Mas, de fato, ele está falando que Deus nos chamou por meio da sua própria glória e excelência. Então, nós estamos onde estamos, saímos do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus, por meio da excelência, para manifestar a excelência. Porque essa excelência já nos foi dada. Nós temos, assim como recebemos fé, amém? Assim como recebemos fé, mas precisamos andar no espírito da fé. Agarrar o espírito da fé, do mesmo modo, fomos chamados à excelência, temos a excelência, mas precisamos agarrar esse espírito de excelência e andar em excelência. Amém? E como eu falei, excelência começa na mente de Deus. Deus tem pensamentos excelentes e Deus quer também que nós comecemos. Porque, irmãos, veja bem, muita gente, eu gosto de ficar aqui embaixo. Muita gente, e nós todos, raramente uma pessoa não gosta de coisas excelentes. Amém? Raramente uma pessoa não gosta de coisas excelentes. Parece que eu não estou falando do povo daqui. Mas todos gostamos. Amém? Gostamos de um carro confortável. Amém? Quem aqui deixaria de ir para o trabalho numa Hilux para ir no metrô aqui da Caucaia? 6 horas da manhã. Não, porque eu gosto daquele apertadinho. Calor humano. Calor humano. Parece a butano, né? Coisa de gás butano. Vai butano e vai enchendo. E o calor humano em tudo que faz, né? A butano. Mas você está entendendo? Às vezes a gente tem uma falsa humildade de acharmos que não, eu sou humildezinho, eu gosto de coisa pouca, coisa pequena, eu não tenho essas besteiras não. Até que você prova uma coisa melhor que a outra. Amém? E eu duvido que se eu lhe der uma coisa boa e uma coisa excelente, você fique com a boa. Não, você vai querer a excelente. E o resto é apenas falsa humildade. Amém? Porque eu estava dando o exemplo hoje pela manhã das cadeiras. Amém? Quem aqui, irmãos, da nossa igreja, e eu sei aqui tem um povo que sentou naqueles bancos de madeira, muito tempo, e eu pergunto, quem tem saudade daquele banco de madeira?
que era obrigado a sentar, porque a mãe e o pai levavam, ficava sentado naquele banco de madeira, prefere aquele banco do que essas poltronas. Ninguém nunca veio me reclamar, pastor, por que o senhor tirou aquelas cadeiras de plástico tão boas que a gente tinha aqui e botou essas poltronas? Ninguém nunca veio me reclamar. Amém. Amém. O Adamex dá graças a Deus, irmãos. Mas eu dou mais graças a Deus por ter me dado a capacidade para comprar isso aqui. Amém. Porque o Adamex já tinha quebrado umas 20 cadeiras nossas. Então, de qualquer modo, ele impulsionou a minha excelência. Obrigado, Adamex, pela sua vida. Amém. Porque eu não queria mais correr o risco de ter um acidente aqui. Então, eu tive que ir para um nível mais alto. Amém. Aleluia. Às vezes temos que ter alguns irmãos assim para poder a gente passar de nível. Amém. Mas todos gostamos, irmãos, de excelência, de coisas melhores, e entenda isso. Existem poltronas melhores que a nossa, claro. Amém. Com acabamento mais perfeito, todas as costuras bem feitas, tem. Amém. Mas para nós, isso foi um salto de excelência. Amém. Uma manifestação de excelência. Aleluia. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de excelência. Amém. O espírito de excelência precisa ser agarrado por nós. Aleluia. Amém. Porque, de fato, irmãos, a Bíblia mostra que isso vem de Deus. Amém. E talvez, não sei se você lendo sua Bíblia nunca percebeu, mas a Bíblia fala desse espírito de excelência. Eu queria que vocês colocassem, por favor, Daniel, capítulo 6, versículo 3. Você pode abrir também? A Bíblia diz: então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Coloca o 5:12, Daniel também. Duas vezes no mesmo livro. E dizem que foi Daniel que escreveu, hein? E eu não duvido, porque inspirado pelo Espírito, ele mesmo disse que ele tinha espírito de excelência. Como Paulo também disse, eu tenho o espírito da fé. Aleluia. Então o Espírito às vezes vai nos levar a falar coisas que algumas pessoas vão ouvir aqui nessa terra e vão dizer: é orgulhoso, é cheio de si, mas não, é cheio do Espírito. Sabe o que é e o que Deus lhe fez para ser. Então a Bíblia diz: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Amém? Aleluia. Um espírito excelente havia em Daniel. Isso me mostra que esse espírito de excelência é notório. Vai te levar e vai te apresentar para, como eu falei no começo, os lugares que você precisa estar, e para próximo, vai te aproximar de pessoas que vão te levar para o outro nível de excelência. Amém? Para um outro nível de excelência. Abre Provérbios capítulo 29. Desculpa. Capítulo 22, versículo 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Tem versão que diz: não ficará no meio da plebe, no meio do povão. Amém. E o que é que isso tem a ver com o espírito de excelência? Viste o homem diligente na sua obra,
Uma pessoa diligente é uma pessoa aplicada. Você está entendendo? É uma pessoa dedicada. É uma pessoa que não sossega enquanto ele não obtém aquilo que ele precisa ter da sua obra, do seu trabalho, não seja o que for que ele vai fazer. Ele precisa ter aquilo e ele vai trabalhar por aquilo. Ele é diligente, ele é excelente. Amém? Ele vai fazer tudo que foi dito a ele. Então ele tem um espírito de excelência que o faz ser diligente. Ele é uma pessoa que consuma todas as coisas que são dadas para ele. Soluciona problemas. Ele tem um espírito excelente. Agora veja, irmãos, o que é que o espírito de excelência fez com Daniel. Tinha Daniel um espírito de excelência. E o rei pensava em colocá-lo sobre todos. Aleluia. Tinha Daniel um espírito excelente. E o rei pensava em colocá-lo sobre todos os sátrapas. Sobre todos os governadores. E agora Provérbios está dizendo que o homem diligente, ele não vai ficar no meio do povo. Mas ele vai ser levado para o meio dos reis. Eu quero dizer para você, irmãos, tem muita gente, era o que eu estava falando, quando eu desci, tem muita gente que gosta de coisas excelentes, acham bonito, acham interessante e querem a excelência, mas nunca vão conquistar. Vou dizer de novo, tem muita gente que quer a excelência, mas nunca conquista. Amém. Vou dizer de novo. Tem muita gente que quer desfrutar de excelência, mas nunca vai conquistar um espírito excelente. Por quê? Porque você pode ver que é necessário diligência. Existem algumas características na excelência. E a Bíblia mostra que existem atitudes que impedem, que obstam, que as pessoas se tornem excelentes. Que elas provem de uma excelência maior. Vão ficar paralisadas. Amém? Eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Versículo 3. Aleluia. Você está aqui ainda? Aleluia. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera uma unção. Que vem junto com a palavra. E a unção despedaça todo o jugo. Então, esse momento, eu não sei se você sabe qual é esse momento, mas Jacó estava abençoando os seus 12 filhos. E ele estava debaixo do espírito de profecia. E ele estava profetizando para os seus filhos. E aí, o primeiro deles é Rúben. Graças a Deus, não tem Ió. É só Rúben. Ele diz: Tu és meu primogênito, minha força e princípio do meu vigor, mais excelente em alteza e mais excelente em poder. O outro, próximo. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Você entendeu? Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Eu quero ficar só com essa parte. O Rúben era o primogênito, ele tinha as promessas, e ele tinha uma capacidade que foi trabalhada nele para a excelência, mas chegou um tempo na vida dele, que o Espírito Santo não pôde
avançar no projeto de excelência para a vida dele. E aí a Bíblia diz, você não vai ser o mais excelente, porque você é impetuoso. Amém? E a impetuosidade, a incapacidade de se dominar, a incapacidade de se dobrar, de se deixar comandar. Amém? Impede muitas pessoas de provarem de uma excelência maior. Pessoas querem desfrutar, querem conquistar, mas a sua própria condição interior acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém que diga a ela o que ela tem que fazer. Ela é impetuosa, ela não se submete. E ela não pode chegar à excelência. Lembre-se do que eu falei, o espírito de excelência se agarra por submissão, associação e honra. Amém? E honra. E o princípio da honra está também nele incutido submissão, obediência, reconhecimento. Amém. Aleluia. E se nós não nos dobrarmos, não colocarmos o nosso ego para baixo, nós nunca vamos conquistar excelência. Nós nunca vamos agarrar esse espírito de excelência. Sabe, irmãos, muita coisa, nós deixamos de desfrutar na nossa vida por causa de impetuosidade. Porque nós não aprendemos o poder da associação e da submissão. E o poder da honra. Veja que a Bíblia diz assim: viste o homem excelente no seu trabalho? O diligente é excelente. Ele será posto entre os reis. Agora, irmãos, um homem por si só, ele pode escolher a hora que ele entra na presença do rei? Ele pode escolher e dizer assim, agora eu vou trabalhar para o rei? Não, ele precisa de alguém que o coloque lá, se não tiver ninguém intermediário, pelo menos o rei. Aleluia. Então, nós vivemos no meio de uma geração do eu, do ego, amém? Das disputas de quem é o melhor. Por isso estamos perdendo a excelência. E quando produzimos algo de bom, simplesmente eu produzo algo bom para ser melhor que você, isso não é excelência. Entenda isso, vou dizer de novo. Quando você faz algo, e aquele algo que você faz é simplesmente para mostrar que você é melhor que alguém, isso pode ser a melhor coisa do mundo, mas não é excelência. E infelizmente esse espírito entrou na igreja. Então se faz uma igreja para ser melhor que a igreja do outro. Se trabalha na igreja para que essa igreja fique mais cheia do que a do outro. Se faz um trabalho para que todos vejam que o trabalho é melhor do que o trabalho do outro. Mas isso não é excelência. Aleluia. Isso é resquício da impetuosidade, que impede a excelência. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu lembrei agora. Quem já ouviu, a Bíblia fala sobre a coroa de louros. Quem já ouviu falar? Na Grécia Antiga, e a Bíblia fala sobre isso, né?
sobre a coroa de louros. Na Grécia Antiga, as Olimpíadas existiam. E eles treinavam o ano todo, os atletas treinavam o ano todo, faziam de tudo para ser campeões daquele evento, daquela corrida, daquela maratona que eles faziam, ou lançamento de disco, ou o que fosse. Eles faziam de tudo para ser o melhor atleta. E sabe qual era o prêmio deles? Uma coroa de louros. Você sabe o que é? Uma planta. Não era de ouro, era louros. Você está entendendo? Hoje se corre por uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro. Mas eles corriam por uma medalha, uma coroa de louros. Porque eles diziam que a maior glória é a que não se vê. Aleluia. Então, os gregos antigos eram melhores do que muitos cristãos de hoje, nesse aspecto. Amém? Nós estamos falando sobre excelência, e eu estou falando desde o começo para você, que excelência não é exatamente aquilo que é exterior, que você pode ver no melhor terno, no melhor carro, na melhor casa, na casa de praia, ou nas viagens que você faz no melhor avião. Excelência não é exatamente isso, embora a excelência vai te levar para essas coisas, mas não é exatamente isso, excelência. Amém? Aleluia. Excelência é algo interior. Jesus não fez aquele vinho, não produziu aquele vinho para ser simplesmente ovacionado porque o cara faz vinho. Não. Irmãos, quando nós nos tornamos excelentes, as coisas ao nosso redor vão ser excelentes. Vão se tornar excelentes. Então muitas pessoas querem ter coisas excelentes, querem desfrutar de coisas excelentes, mas não estão trabalhando essas excelências interiores. Amém? Não estão trabalhando, nós não estamos trabalhando como deveríamos trabalhar, porque não estamos querendo agarrar o Espírito de excelência. Amém? Mas eu quero mostrar um versículo interessante para você, que você já conhece. Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Versículo 8. A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma, vocês estão com medo? Aleluia, tem versão que é excelência, tem versão que é virtude. Amém? Se há alguma virtude, se há alguma excelência, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Porque Deus produz coisas boas? Porque Deus tem pensamentos excelentes. Excelência começa com esse trabalho interior, com uma mudança de mentalidade. Você precisa reconhecer a sua mentalidade. Saber se você tem buscado as coisas excelentes ou não. Só você pode examinar isso. Porque eu não posso examinar o teu nível de excelência pelas coisas exteriores simplesmente. Mas você tem excelências interiores. Você foi chamado para a excelência. E Deus ordena que nós pensemos coisas verdadeiras. Aleluia. Como as coisas exteriores se tornarão
verdadeiras ou reais na minha vida. A partir do momento que do meu interior saírem essas coisas, veja, de novo, o homem diligente no seu trabalho será posto, amém? Será posto. Quem disse que ia pôr ele lá, irmãos? Hã? O próprio Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. Irmãos, ninguém que é excelente fica no mesmo nível. Ninguém que é excelente vai ficar no mesmo nível. Não importa onde ele mora, não importa onde ele trabalha, não importa onde ele congrega. Nem onde ele congrega. Ele não vai ficar no meio do povão. Aleluia. Uma pessoa que zela pela verdade, pelo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto, por aquilo que é justo, por aquilo que é puro, por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama, por aquilo que é de excelência, não vai ficar no mesmo lugar. Deus vai levantá-lo, Deus vai tirá-lo do meio dos comuns. Aleluia. Aleluia. Muitos irmãos querem ser premiados. Aleluia. Como é que eu vou dizer isso aqui, né? Tenho que saber as palavras certas. Muitos pensam que Deus premia desobediência. Quando nós temos uma atitude contrária às atitudes que Deus fala, quando nós temos coisas contrárias ao que Deus fala, e Deus nos galardoa por aquilo, Deus está se contradizendo. Se o homem diligente é o que vai ser colocado entre os reis, ele está dizendo que o negligente vai ficar lá embaixo. Ou você acha que de Deus vem a promoção do negligente? Quantos já viram negligentes serem promovidos? Eu já vi. Mas não veio de Deus. Não veio de Deus. Nem toda promoção vem de Deus. Deus não quebra princípios. Amém. Aleluia. Por isso nós estamos necessitando agarrar esse espírito de excelência. Aleluia. Porque muitas coisas, irmãos, eu tenho percebido que as pessoas, e muitas vezes nós, eu mesmo, como eu falei para você, tem uma luta pela excelência dentro de mim. Porque muitas vezes esse mundo, ele faz muita pressão, e ele quer nos deixar no mesmo lugar ou colocar para baixo.
Show. Ah, tá bom, tranquilo. Aleluia. Amém. Jesus, ele não andou com qualquer pessoa, irmãos. Sabe, nós temos comportamentos que não são excelentes e queremos ser galardoados. Veja, nós fomos chamados para demonstrar as excelências de Deus. Amém? Quando nós demonstramos essa excelência, nós vamos sendo levantados. Vamos sendo levantados. Amém? Então, irmãos, muita gente não é promovida no trabalho, vem para a igreja, recebe a palavra e acha que aquilo vai ser uma coisa automática. Não, irmão, Deus trabalha com princípios. Amém? Trabalha com princípios. Se você é crente, você precisa ser o exemplo no seu trabalho. Amém? Porque Deus não prometeu promoção no atacado para qualquer pessoa, de qualquer jeito, não. Não foi assim. O diligente, o excelente, será colocado entre os reis. Amém? Tem uma passagem em Provérbios, diz, que o justo é excelente. Amém? Provérbios 12, 26. Dá para colocar? Provérbios 12, 26. Quem é justo aqui? Provérbios 12, eu vou ler aqui. 12, 26. Diz assim: o justo é mais excelente. O justo é mais excelente que o seu próximo, ou que o ímpio, depende da versão. Então Deus tem uma expectativa nessa excelência ser manifesta do justo. Amém? Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem promoção no trabalho, no ministério. Ai, coisa interessante. Lá vou eu de novo. Coisa interessante, irmãos. Pessoas chegaram já para mim, não só aqui, mas lá no Pastor Mansueto, mas eu vou falar daqui. Roupa suja se lava é em casa. Amém. Pessoas chegaram para mim anos atrás, dizendo que tem um ministério. Alguns disseram para mim que ia ser professor do Rema. Não, Deus falou comigo. Quando eu fiz o Rema, Deus falou que eu ia ser professor do Rema. E aí eu fiz o questionário, aquele monstro lá. O questionário ministerial que eu fiz com os ministros da igreja. E quando eu fui olhar as respostas, livros lidos. 1 livro, 2 livros, 3 livros. Amém. 3 livros lidos em 10 anos de Verbo da Vida, em 20 anos de Verbo da Vida. Não, eu amo a visão. Essa visão é maravilhosa. Qual visão? Que visão que você não conhece? Não, mas eu quero ser, o pastor não me dá a oportunidade. O pastor, não, irmãos, Deus não vai te dar a oportunidade, não é o pastor não, Deus. Se eu der, eu vou ser castigado. Amém. Se eu der a oportunidade, a coisa vai pegar para mim. Amém, não é Deus não. É porque eu mesmo vou pagar o preço da minha ignorância. Amém? De não ser guiado pelo Espírito, porque Deus não vai fazer isso. E se eu fiz, é porque eu errei e não fui guiado pelo Espírito. Amém? Mas as pessoas querem esse prêmio, querem ser promovidas, sem um Espírito excelente.
Aleluia. Amém. Aleluia. Trabalhos mal feitos. Trabalhos feitos de qualquer maneira para Jesus. Não são o espírito de excelência. Irmão, deixa Deus ver o espírito de excelência em você. Deixa Deus ver. Amém. Sabe, irmão, eu vou falar de mim. Paulo falou dele, por que eu não posso falar de mim? Eu era obreiro de uma igreja, irmãos. Eu era escalado no estacionamento da igreja. Irmãos, eu sou magro hoje. Eu era 7 quilos mais magro do que eu sou hoje, na época. E eu ficava no meio daquele estacionamento, irmãos. E eu dizia, aqui nenhum carro vai ser roubado. Aqui ninguém vai mexer nesses carros aqui. Na Tristão Gonçalves, irmão. No meio do monte de bandido, que antigamente tinha mais bandido no centro do que nos bairros. 1900 e alguma coisa. De noite, tinha muito bandido. Muito ladrão de pneu, de som, de tudo. E naquele estacionamento, naquela vigília de carros, vigiando aqueles carros, irmãos, Deus falou para mim, o Espírito falou para mim. Eu acredito que Ele viu a minha diligência, o meu posicionamento. Ele disse, eu te colocarei entre os príncipes do meu povo. Meu Deus, eu fui impactado com aquilo, irmãos. Fui impactado com aquela mensagem do Espírito para mim. Eu estava no estacionamento, eu não estava ouvindo a palavra lá dentro, mas eu estava ligado no Espírito, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Amém? Aleluia, mas eu estava ali com diligência. Eu chegava na hora que tinha que chegar, e eu só saía quando todos os carros estavam sendo liberados. Todo mundo pegando seu carro. Mas as pessoas querem fazer as coisas de qualquer maneira. E é interessante, estão fazendo para Deus. Eu tenho pena, irmãos, de quem diz que vai estar trabalhando para Deus, que quem trabalha na igreja trabalha para Deus. Amém? Quem trabalha na igreja trabalha para Deus, não trabalha para mim. Porque se trabalhasse para mim, eu podia dizer, Miro, lavar os pratos lá em casa amanhã. Mas eu não posso. Porque é trabalho para Deus. Aqui eu posso, Miro, tem que lavar os pratos ali. Amém? Eu posso. Pastor Rômulo, precisa ficar lá fora olhando os carros. Eu posso. Sou o pastor aqui. Ele pode desobedecer, não sei. Mas eu posso falar assim. Porque aqui eu sou a liderança. Amém? E as pessoas vêm fazer, dizem, não, trabalhando para Jesus. Trabalhando para Jesus. Chega atrasado. Não tem diligência para chegar na hora. Não se aplica, não se esforça. Deus está vendo. Não se dedica. A Bíblia diz em Provérbios, tudo que vier a tua mão para fazer, faz-o de toda a tua força. Amém. Aleluia. Irmão, somos nós que abreviamos as estações. Somos nós, depende de nós abreviarmos as estações. Há alguém olhando para nós lá em cima. Justo juiz, sabedor de todas as coisas, conhecedor dos corações. Amém. Conhecedor dos corações. Ele está vendo. Aleluia. Mas muitos, irmãos, são impetuosos. Como a água, não podem ser dominados. Você precisa fazer barreiras fortes, mas ela ainda vai achar umas brechinhas e ela vai correr. Você já viu que eles fazem as grandes barragens, mas tem uma hora que eles não suportam, eles dizem, tem que abrir comportas. Se não abrir comporta, o bicho vai pegar, porque a água é impetuosa. Ela quer passar. Sabe, irmãos, às vezes alguns até passam, impetuosos passam. Amém? Mas aquela obra não permanece. Aleluia. Não permanece.
Rubem recebeu a palavra. Ele era o primogênito, ele era excelente em muita coisa, foi treinado para a excelência, mas chegou um dado momento da vida dele, que o próprio Deus disse para ele: impetuoso como você é, não vai conquistar a excelência. Barra a excelência. A minha oração, irmãos, é que você entenda que você precisa agarrar o Espírito da excelência e que tem princípios que regem essa imersão na excelência. Mas eu estou falando, em primeiro lugar, excelência interior. Valores interiores que são estabelecidos pelo próprio Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, seja isso que ocupe o seu pensamento. Aleluia. Seja isso o que ocupe o seu pensamento. Aleluia. E aí, irmãos, vai sair. Sabe? Quantos lembram da administração do pastor João Roberto? Todo mundo lembra. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Limpa as gavetas, ajeita as gavetas. Todo mundo gosta. Todo mundo diz glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Irmãos, que coisa impactante. Começa o avivamento nas tuas gavetas. Ajeita as tuas gavetas. Todo mundo diz glória a Deus, aleluia. Chega em casa, não ajeita. Impetuoso como é? Aleluia. Não estou dizendo que é todo mundo, entenda? De um modo geral, irmãos. A gente acha legal a palavra, bonito, maravilhoso, concorda, é verdade, não deixa de ser verdade, não. Mas você pode se medir por isso. Quantos glória a Deus você deu aqui e quantas vezes você arrumou a tua bolsa, tirou os papéis de bombom que estão dentro dela, os papéis de bombom que estão dentro da tua bolsa, os lenços que ainda estão lá, sujos de batom. Amém. Aleluia. Estou falando de você, mas você sabe, eu estou falando de mim também. Porque eu estou lutando, eu estou nessa luta. Você está entendendo? Eu estou nessa batalha para me mostrar. Dentro de mim já tem. Eu já tenho essa consciência. Aleluia. Amém? Eu já tenho essa consciência. Mas eu estou agarrando esse espírito. Agarrando, eu quero. Eu estou olhando para pessoas excelentes. Eu estou vendo qualidades em pessoas que eu preciso me espelhar em Deus para pegar. Aleluia. Amém. Aleluia. Agarrando o espírito de excelência, para ser um espírito excelente, para não ser um espírito medíocre, para não me conformar com a mediocridade, as coisas de qualquer maneira. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. De fato, irmãos, eu quero que você entenda isso bem sério. Você não pode olhar para a camisa do seu irmão e dizer que não é excelente. Amém? Talvez você olhe a marca da camisa do irmão e você diz, esse irmão não anda em excelência. Nunca faça isso. Amém? Porque não é isso o primeiro lugar da excelência. Não é uma marca de um sapato, não é a marca de uma roupa. Amém? Aleluia. Mas são posicionamentos. São aspectos da vida que estão sendo transformados, melhorados, não é? Estão sendo purificados, estão sendo santificados,
Estão sendo excelentizados? Amém? Tem essa palavra? Se não tem, eu criei agora. Amém? Aleluia. Mas, irmão, se você tem o melhor, você precisa entender a excelência de dar o melhor. Amém? De dar o melhor. Pastor, como assim dar o melhor? Aqui, irmãos, eu procuro, né? Vou dizer assim, eu não tenho muita coisa, mas eu procuro me apresentar melhor. Amém? Eu procuro me apresentar melhor. Eu vou me encontrar com o meu pastor, eu procuro me apresentar melhor. Honra. Um dia ele marcou comigo na casa dele e outro pastor. E eu cheguei na casa dele de calça comprida. E ele disse assim, tu vai quanto comigo? Como fulano vem de bermuda. Ele estava de olho. Você está entendendo? Não, é casual, é na casa do pastor. Mas ele esperava honra. E ele disse, Rubem, eu sabia que você vinha assim. Eu nem perguntei. Se eu perguntasse, ele dizia, vem do jeito que quiser. Mas lá no coração dele, ele tinha essa coisa, eu vou ver. Tanto que saiu, que sai. Você entende? Aleluia. Porque o meu pastor é um pastor de excelência. Ele é um homem excelente. Amém? Então eu estou falando, se eu fosse de bermuda, era uma ofensa? Não era. Mas eu podia dar melhor para ele. Amém? Aleluia. Sabe, irmão, às vezes a gente vem de chinela para a igreja. Chinela havaiana para a igreja. E tem sapato. Tem roupa, mas vem de qualquer jeito para a igreja. Quer receber o melhor de Deus. Quer receber o melhor de Deus. Quer coisas boas de Deus. Para quê? Para que você quer o melhor? Quer o melhor sapato? Quer o melhor carro? Para quê? Para ir na praia? Carrão para ir na praia? A melhor roupa para se apresentar não sei aonde? Não, irmãos. Pega o teu melhor e coloca para cá. Dá o teu melhor para Jesus. Isso é excelência. Isso mostra que você está com o coração certo. Correto. Amém? Aleluia. Pega o teu dinheiro, apresenta para Jesus. Honra a Deus com a tua renda. Honra a Deus com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão, olha só, se encherão. As primícias, ele diz, as primícias, a excelência. Deus quer o melhor da gente. Honra o Senhor com a excelência. Dá o melhor que você pode dar. Não faz de qualquer maneira. Jesus era excelente em tudo. Ele era excelente no falar. Sabe, irmãos? Nós estamos precisando de excelência no falar. O mundo está se corrompendo, palavras torpes, falar qualquer coisa, e nós estamos no mesmo caminho. Não. Existe um falar, Jesus falava de modo excelente. A palavra do justo é saúde. Amém. As palavras do justo são saúde. Temos que vigiar como nós falamos. Temos que vigiar os pensamentos, o nosso falar, o nosso andar. Tudo para a excelência. Amém? Aleluia. Viste o homem excelente? Você viu o homem excelente? Ele será colocado entre os reis. Teu próximo nível está esperando só aumentar a excelência da tua vida.
Está só esperando, Deus está só esperando. Na hora que aumentar a excelência, vai para outro nível. Na hora que você for mais excelente no seu trabalho, tua promoção chega. Amém? Na hora que teus pensamentos do que vai fazer com o dinheiro melhorarem, Deus manda dinheiro. Porque Deus não vai patrocinar sem vergonhice. Amém? Deus vai patrocinar o reino dele. E você tá aqui para promover o reino. Aleluia. Amém. Irmão, ou você se anima logo, ou então eu vou ficar aqui, ó. Estou brincando. Estou brincando, eu estou terminando. Amém. Estou terminando. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E nos consagramos, Pai. Essa é uma noite de consagração. É uma noite que nós temos algo para agarrar. Algo para pegar, Pai. Eu sei disso. Existe algo que precisa ser tatuado dentro do nosso coração, Pai. Ser carimbado agora para nós, Pai. Aleluia. Esse espírito de excelência. O Senhor lembra, Pai, quando eu estava sentado nessa cadeira e o Senhor me falou sobre a tua mente, Pai, excelente. A mentalidade excelente do Senhor, Pai. Como o Senhor pensa de um modo excelente. Como o Senhor vê as coisas excelentes. Como o Senhor tem para nos dar coisas excelentes, Pai. Aleluia. E nós alinhamos o nosso coração, Pai. Sabemos que não vamos chegar ao topo tão rápido, mas estamos caminhando para a excelência, Pai. Estamos focados em coisas melhores. Estamos focados em crescer em Ti, Pai. Aleluia. E nós sabemos, Pai, pela palavra, que quando nós alcançarmos maiores níveis de excelência, alcançaremos em tudo, Pai. Será manifesto até nas roupas que nós vestirmos, Pai. Será manifesto no modo de nós falarmos. Será manifesto, Pai, quando nós andarmos em lugares, Pai. Aleluia, a Tua excelência. O Senhor nos chamou para nós manifestarmos a Tua excelência, Pai. E nós queremos, estamos dispostos, estamos prontos, Pai. Estamos consagrados a Ti. Aleluia. Que a Tua unção, Pai. Que a Tua unção, que está disponível para essa noite. Aleluia. Seja derramada sobre nós, Pai. Aleluia. Porque sem o Espírito não podemos fazer, Pai. Aleluia. Eu liberei a Tua palavra. Eu liberei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E eu sei que o Espírito está liberando a unção. Que o Teu poder está agindo agora, Pai. E como eu orei e percebi no começo desse culto, Pai. Eu vejo coisas excelentes. Coisas boas. Coisas novas chegando, Pai. Aleluia. 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 Nós abatemos toda a impetuosidade que não vem de Ti, Pai. Dentro de nós. Nos dobramos para o conhecimento, nos dobramos para a influência do Espírito, nos dobramos para a influência daqueles que o Senhor colocou sobre nós, para nós observarmos, Pai, e recebermos da vida deles, Pai. Que seja derramada, Pai, a unção. Que seja derramada a unção. Não ficaremos entre o povão. Aleluia. Não ficaremos entre os comuns. Não somos comuns. Não somos comuns. Somos o povo escolhido por Deus. Chamados à excelência. Chamados à excelência. Chamados à excelência. Aleluia, chamados para a excelência. Você foi chamado para a excelência. Aleluia, chamado para a excelência. Aleluia, chamado para a excelência. Está quebrado o espírito de miséria. Está quebrado o espírito de mediocridade. Está quebrado o espírito de conformismo. Em nome de Jesus, eu fui chamado para a excelência.
Aleluia, eu fui chamado para a excelência. Não vou ficar no mesmo lugar. Não vou ficar no mesmo nível. Vou avançar. Vou crescer. Vou tomar o meu lugar. Aleluia, em ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, promoções liberadas agora. Promoções liberadas, promoções liberadas. Aleluia. Promoções liberadas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que você foi abençoado. Amém. Mas nós gostaríamos de saber se existe alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Nós nascemos de novo e nós fomos capazes, o Senhor nos fez idôneo para receber esse Espírito de excelência. E você que está aqui no nosso meio, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, precisa receber. Amém? Precisa tomar essa decisão. Todo mundo crente? No nosso meio existe alguém que já é crente, mas que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência bíblica de orar em outras línguas? Todo mundo cheio? Amém. Obrigada, irmãos. Existe alguém que está com algum sintoma de enfermidade? Nós temos aqui 2 pessoas para orar. Queria que você concordasse comigo. Vamos orar pela Carla e pela Aurora. Amém? Nós sabemos que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E isso é doenças, enfermidades e todo o mal. Amém? A igreja, ela tem um nome que está acima de todo nome. Você pode se unir ao teu irmão para orar pela vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a você a vida da Carla, que está no hospital. E nós sabemos, Pai, que essa não é a tua realidade a respeito da vida dela. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem a Satanás. Nós repreendemos agora toda enfermidade. Nós repreendemos agora todo sangramento. Em nome de Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, o corpo da Carla sarado. Em nome de Jesus. Nós declaramos a lei do Espírito de vida em operação sobre o corpo dela. Em nome de Jesus, Carla, você vai receber alta. Você recebendo alta, em nome de Jesus, porque você está sendo curada sobrenaturalmente. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Aurora. Nós não sabemos, Pai, o problema em que ela está vivendo, mas ela está hospitalizada. Nós repreendemos agora toda doença, todo mal, todo diagnóstico, Pai, contrário à Tua palavra. A Sua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, a Aurora já foi sarada, já está feito. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos receber boas notícias. Receberemos boas notícias, Pai, porque nós enviamos a Sua palavra para a vida dessas 2 mulheres, Pai. E a Sua palavra, ela foi enviada para sarar e curar e livrar de tudo que é mortal. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Está feito, irmãos.